Capítulo 23, o teste final parte 2. Uma sala localizada no primeiro andar do edifício principal. Em uma cadeira perto de uma mesa estava alguém usando uma máscara branca, com um padrão antigo sobre ele. O nome da pessoa cuja idade, rosto e gênero não puderam ser determinados é Beck Volge. Ele é conhecido como Cara Fantasma entre Morim, e ele é um membro do Comitê de Auditoria e um departamento de educação especial de 6 pessoas. Entre o comitê e o departamento, ele é o membro mais velho e de longa data. E como o povo do comitê de auditoria era das famílias mais prestigiadas, eles eram chamados de membros da educação celestial. No entanto, ele não é apenas famoso em Morim, mas não é por causa de um grande título como esse. É porque os 4 grandes guerreiros o respeitam. Além disso, Beck Volgi estava hospedado na academia com este pensamento e senso de dever em mente. Alimente os novos talentos que virão para proteger Morim. Ele estava atualmente em seu escritório, porque ele assumiu como inspetor-geral encarregado dos testes de admissão deste ano. E algo muito preocupante aconteceu. Do outro lado da mesa estava um homem grande com ataduras e talas por todo o corpo. Ele sofreu um acidente grave e parecia ter um braço quebrado e uma lesão no pescoço. Ele era um professor, Byo Yi-moon, que estava ajudando com o teste final. Após um momento de silêncio, um homem de 20 e poucos anos que estava ao lado de Beck Volge falou. O que? Isso também é por causa daquele garoto Mumu. O homem que perguntou isso foi Oh Seung-yoon. Ele era um assessor de Beck Volge, um membro do comitê. Oh Seung-yoon, que estava ajudando, estava tão confuso quanto Byo Yi-moon. De novo, há pouco tempo, Yeon Nam-kyun pediu ajuda dizendo que 3 portões foram arrancados. E então veio Tang So-soo dizendo que a água era necessária e que o teste não poderia prosseguir. E este foi o 3º pedido. Isso não é demais? Diretor, eu realmente acho que esse garoto Mumu está intencionalmente fazendo isso. Com essas palavras, Byo Yi-moon franziu a testa e perguntou. O que você quer dizer? Será que o professor Byo não sabe? Todos os 3 testes de entrada foram atrasados graças a Mumu. E por causa disso, os candidatos de teste estão reclamando como loucos. Isso é verdade? Esta foi a primeira vez para Byo Yi-moon. Seung-yoon disse que os testes estavam atrasados, e os alunos que queriam fazer as provas estavam reclamando. Não, se é esse nível de dano, então tem que ser intencional, certo? Eu não sei o quão grande esse candidato é, mas isso é demais. Não é necessário que os organizadores tomem medidas disciplinares ou algo assim? A Academia de Artes Marciais Celestiais treina pessoas justas. Se eles não fizerem nada sobre isso, eles estariam esquecendo isso. Esses foram exemplos das queixas dos candidatos de teste. A situação estava ruim, e o cronograma de testes foi significativamente atrasado. Então Oh Seung-yoon clicou sua língua e falou com o diretor Beck Volge. Senhor, eu não sei o que fazer. Isso não é algo que vai desaparecer. Mesmo que ele tenha passado em todos os testes, ele tem um problema de personalidade. Esta academia não é um lugar onde as pessoas são ensinadas justiça? Se um candidato de teste tem um problema de personalidade e está causando problemas intencionalmente, ele deve ser disciplinado adequadamente ou ser negado a admissão. Em suas palavras, Beck Volge descansou o queixo em suas mãos. Não foi uma opinião irracional. Na verdade, entre todos os graduados da Academia de Artes Marciais Celestiais, alguns eram excepcionalmente talentosos, mas depois caminharam pelo caminho errado. E por causa disso, a academia sofreu um grande dano algumas vezes. Professor Byo Yi-moon falou com Beck Volge. Diretor, por favor, fale. Não parecia que ele tinha um problema de personalidade para mim. Ele não tinha um problema de personalidade, ele só parecia um pouco ingênuo. Ingênuo? Sim, ele parecia ingênuo, mas é errado rejeitar um indivíduo tão talentoso que passou nos 3 testes sem sequer aprender artes marciais. O que você gostaria que eu fizesse? Se você está preocupado que ele tem um problema de personalidade, que tal você falar com a criança e julgá-lo você mesmo? Se você realmente acha que há um problema com ele, pelo menos observe e depois tome essa decisão. Uma criança tão infeliz. Byo Yi-moon foi atingido e ferido por ele, mas vendo os músculos do garoto, ele realmente queria ensiná-lo. Uma criança que havia treinado seu corpo a tal grau era uma visão incrível de se ver. Só de pensar em ensiná-lo emocionou Yi-moon. E rejeitar tal criança, só porque eles eram excessivamente cautelosos, não caiu bem com ele. De qualquer forma, ele disse o que queria. E a decisão ficou com o diretor, que estava encarregado dos testes de admissão. Diretor? Depois de pensar por um momento,
O diretor Beckvold abriu a boca. Em primeiro lugar, precisamos retomar os testes que foram interrompidos o mais rápido possível. E tomaremos uma decisão sobre a admissão de Mumu através de uma entrevista direta mais tarde. Naquela noite, Moilva agarrou a cabeça de Mumu duramente. Ela estava chateada. Esse garoto, você fez tudo isso de propósito, certo? Certo. Graças a Mumu, todos os testes foram adiados por algumas horas, e Moilva teve que sofrer a espera. Foi por isso que assim que ela viu Mumu, ela atacou. No entanto, Mumu não poderia se machucar por sua força. Em vez de sentir dor, ele estava incomodado com seus seios que o tocavam. Se alguém não treina seu corpo com frequência, eles se tornam tão macios? Mumu pensou profundamente sobre isso e sentiu pena dela. E o Yuk-kyun, que era um cavalheiro, nunca explicou as diferenças entre homens e mulheres para Mumu. Em vez disso, ele fez Mumu ficar em forma cortando madeira. Vendo isso, Jin-Yuk, que não sabia o que Mumu estava pensando, clicou sua língua. Ele está se divertindo? Enquanto ele pensava isso, Moilva ainda estava tentando apertar a cabeça de Mumu, e então Jin-Yuk, que agora estava envergonhado, se afastou. Ele não tinha certeza se conheceria outra mulher tão livre. Simplificando, não havia como a filha de um funcionário público agir assim. Depois desses pensamentos, Jin-Yuk decidiu perguntar. A propósito, está tudo bem? Você foi convidado a esperar aqui sozinho. A maioria dos candidatos de teste que passaram receberam quartos temporários. No entanto, Mumu sozinho foi solicitado a esperar em outro quarto. Mas nenhuma razão específica foi dada, então havia espaço para especulação. Já que ele mexeu com os 3 testes e os atrasou, seria estranho se o deixassem em paz. Se fosse um teste, então eles considerariam um acidente. Mas foram todos os testes. Como resultado, tudo foi adiado, incluindo a cerimônia de introdução, que deveria ser realizada hoje, mas foi adiada para amanhã. E como seria de esperar, os candidatos de teste e outras pessoas reclamaram. Jin-Yuk queria dizer muito. Mumu não poderia ter se contido? Ninguém esqueceria uma situação em que os 3 testes foram adiados por causa de uma pessoa. Ele passou com essa força absurda, mas ele vai falhar aqui? Ele não tinha certeza se estava feliz ou triste com isso. Pensando o que Jin-Yuk disse, não fazer nada e dizer aos supervisores, que não foi de propósito. Com essas palavras, Moilva sorriu e perguntou. Antes, você estava dizendo que não importava se ele falhasse, mas agora você está preocupado? Não é assim. O quê? Vocês são irmãos, certo? Suspirar. Não é assim, e não olhe para mim com essa expressão. Quando Mumu fez uma careta que perguntou, você está preocupado comigo? Jin-Yuk de repente saiu da sala. Vendo isso, Moilva sorriu. Ele é tímido. Moilva. Que? Você quer que eu vá embora? Sem chance. Não, não é sobre isso. Talvez você deve tentar treinar seus músculos do peito? Do que ele estava falando? Moilva, que estava confusa, ficou vermelho como beterraba e gritou. Você é. Bater. Foi quando alguém bateu na porta. A porta se abriu e um jovem, Seung-Yun, o ajudante, apareceu. E enquanto olhava para Mumu com o rosto enojado, Seung-Yun perguntou. Você é o candidato do teste, Mumu? Eu? Sim. Como ele pode parecer tão inocente ainda fazer com que todo o teste de entrada fosse adiado? Tinha que ser uma expressão falsa. Você tem uma reunião com o diretor agora. Por favor, siga-me. Em um salão interno com lanternas acendendo. Havia um homem usando uma máscara branca esperando por alguém Beckvold. Mumu, que foi guiado por Seung-Yun, entrou no salão. E a expressão de Mumu se iluminou quando viu o equipamento e as armas lá dentro. Ele parecia uma criança descobrindo um novo brinquedo. Vendo os olhos de Mumu, Beckvold pensou. Surpreendente. Ele tinha uma noção preconcebida de que o garoto era desagradável, mas ele era bonito e parecia diferente de seu irmão. Realmente, ele não se parece nada com seu irmão. Beckvold tinha ensinado Yu Jin-sung. E esses 2 irmãos não eram parecidos, mas ele podia sentir sua bondade através de seus olhos. Beckvold, que estava tentando descobrir o que aconteceu durante o teste de entrada, ficou um pouco confuso. Enquanto Beckvold estava pensando, Mumu abaixou a cabeça e disse olá. Olá. Beckvold de boca se contorceu na saudação simples. Mas depois de se acalmar, ele disse. Você sabe por que colocamos sua admissão em espera? Nessa pergunta, Mumu se desculpou. Ouvi dizer que os outros candidatos de teste estavam preocupados por minha causa. Eu sinto muito, muito mesmo. Ele disse isso com uma voz e expressão sincera.
Olhando para isso, Beckvold sabia que o garoto não fez isso intencionalmente. No entanto, tomar uma decisão baseada em sua expressão foi errado. Eu preciso olhar para o seu eu real para descobrir a verdade. Beckvold, que olhou para ele, disse: o objetivo desta academia é nutrir talentos de destaque, com um senso de justiça em consonância com a vontade dos guerreiros que a fundaram. Você sabia disso? Não, eu não sei. Honestamente, talentos foram produzidos de acordo com essa tradição, e muitas pessoas querem entrar neste lugar por causa de sua reputação. Que soa sobre a direita. Mumu viu as milhares de pessoas reunidas na entrada. Depois que Mumu disse isso, Beckvold continuou a falar. Ao contrário da admissão média, muitas pessoas vêm a nossa, e às vezes temos problemas por causa disso. O que você quer dizer? Não importa o quão bem testamos alunos em potencial, é difícil identificar aqueles que têm intenções maliciosas. Depois de dizer isso, Beckvold apontou para o centro do peito de Mumu. E Mumu perguntou: aqueles que abrigam intenções maliciosas? Isso significa apenas aqueles que podem desviar do caminho certo e escolher o errado. Quando ele entendeu isso, Mumu acenou com a cabeça e disse: meu pai me ensinou a agir como um homem deveria, e eu tento fazê-lo, mas às vezes acidentes acontecem por causa dos meus erros. Era algo que Mumu sempre se sentia mal. Sempre que um acidente acontecia, ele sentia que estava violando os ensinamentos de seu pai. Vendo Mumu com uma expressão sombria, Beckvold estreitava os olhos. Qual era o seu propósito em fazer o teste de admissão e tentar entrar nesta academia? Beckvold frequentemente entrevistava crianças que queriam entrar na academia. E a maioria das respostas deles eram as mesmas. Eu vim aqui para herdar a vontade da academia seguindo justiça e justiça. Eu vim aqui para obter o melhor ensino e me tornar o melhor. A maioria deles cospe palavras pretensiosas para se sair bem na entrevista. Mas, na verdade, o que eles queriam era simples. Receber o melhor ensino foi bom, mas a maioria das crianças só queria ganhar fama se graduando daqui. Talvez Mumu também tivesse a mesma razão. Eu agradeceria se você fosse honesto. Honesto? Sim. Mumu, que hesitou por um segundo, falou. O que eu digo aqui será mantido em segredo, certo? Que garoto estranho, e que pergunta estranha fazer nesta situação. Depois de respirar fundo, Beckvold disse: sim, eu prometo. Sério, eu prometo a você em minha honra. Com isso, Mumu arranhou a parte de trás da cabeça e disse: eu acidentalmente quebrei o braço de alguém. E desde que eu fiz isso, eu vim aqui para consertar o que eu fiz lá. De quem foi o braço que você quebrou? Braço de Moyuceu, o filho do ministro dos Assuntos Criminais. Com essas palavras, Beckvold não conseguia entender. Ele pensou que haveria algum grande segredo por trás dele tentando se juntar, mas esse garoto foi forçado. E quando ele se sentiu decepcionado que não havia nenhuma razão particular, ele ouviu: e por causa disso. O que isso significa? Beckvold não conseguiu esconder sua curiosidade. Então Mumu pegou algo que estava pendurado em seu pescoço e escondido sob sua camisa e puxou para fora. Era um colar com uma placa de jade que era circular e plana. E isso foi gravado nele. Mumu, era o nome do candidato. Mumu virou, e na parte de trás havia um padrão em comum e duas linhas desenhadas através de um triângulo. Enquanto franzia a testa, Beckvold olhou para o padrão. Era um padrão que ele certamente tinha visto em algum lugar, mas ele não conseguia se lembrar onde. Para ele, Mumu disse: isto é o que eu estava vestindo quando meu pai me pegou na floresta quando ele estava no exílio. Você não é o verdadeiro filho de Yu Yup-kyun. De acordo com os relatórios, ele ouviu que o verdadeiro irmão de Yu Jin-sung estava fazendo o teste de entrada. No entanto, Mumu balançou a cabeça e disse: não, eu fui adotado. Fazia sentido que ele fosse adotado. Ele achou estranho como Mumu não se parecia com seu irmão. Mumu então colocou a placa de jade de volta sob sua camisa e continuou: sou grato ao meu pai por me criar, e não disse em voz alta porque ele se preocuparia, mas eu estou curioso. Sobre o quê? Meus pais verdadeiros. Eu gosto do meu pai, mas eu nunca vi ou os conheci, então eu estou curioso sobre eles. Mumu segurou seu cabelo, como se ele estivesse envergonhado de dizer isso em voz alta. Esta imagem de Mumu esmagou o coração de Beckvold, e ele perguntou com a voz mais suave possível: e o que isso tem a ver com a união deste lugar? Dizem que aqueles que se formam daqui com notas altas se tornam famosos. Mumu achou estranho que o Jin-sung fosse mencionado em todos os lugares. Todos sabiam o nome dele, apesar de nunca o conhecer.
E com esse pensamento em mente, ele realmente decidiu entrar para esta academia. Eu me perguntava se meus pais que me abandonaram voltariam se eu me tornasse famoso. Originalmente, Yu Yuk-kyun deu a Mumu o nome Yujin-ak. No entanto, Mumu insistiu que ele queria seu próprio nome, porque este nome em comum era a única conexão que ele tinha com seus pais que o abandonaram. Mumu estava contando essa triste história com uma expressão brilhante, e vendo isso fez os olhos de Beck, Volji ficar vermelho e encher de lágrimas. Esse garoto é tão gentil. Como um garoto tão puro pode tomar o caminho errado? Isso nunca aconteceria. Enquanto pensava isso, Beck Volji piscou algumas vezes e segurou a mão de Mumu firmemente como ele disse. A entrevista acabou. Você passou. Beck Volji tinha feito a sua mente. Ele protegeria esta criança gentil daqueles que o machucariam.